Bom, vamos começar então. A nossa última aula, a gente falou sobre o barroco, né? A gente terminou ali o nosso tema dessa escola literária, que foi aquele momento, né, meio sombrio, meio confuso, que inclusive a gente acabou se identificando, né? E aí a gente fica meio preocupado quando a gente começa a se identificar com os poemas desse período, né? Por conta dos conflitos, enfim. Hoje a gente vai falar de um outro movimento literário. Então, nessa nossa viagem do tempo, hoje a gente embarca para o século XVIII, tá? Então, final do 17, século XVIII ali, quando a gente pensa, né, na Europa. E a gente vai ver que algumas coisas vão se transformando, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu não encontrei os meus slides sobre arcadismo. Mas aí eu vou escrevendo para vocês, e vocês podem anotar, ou depois eu envio o arquivo também, sem problema, tá bom? Peraí. Pronto. Se vocês ouvirem uma musiquinha de fundo, é o carro do gás, tá? Então, faz de conta que é uma música ambiente para nossa aula. Vocês estão conseguindo ver, né, minha tela? Eu vou ir anotando, se vocês tiverem dúvidas, podem ir me perguntando, escrevendo no chat, tá? Se eu demorar para responder, vocês me avisem também, porque às vezes eu não consigo abrir. Bom, então hoje, né, a gente vai lá para o século XVII e a gente vai falar de uma escola literária chamada arcadismo. Arcadismo. Vocês já estudaram essa escola literária? Alguém tem alguma informação que se lembre? Esse nome traz alguma coisa à memória de vocês? E aí, alguém já estudou arcadismo? Nunca nem viu? Lembra o período grego, né? Uhum. Tem a ver. Tem alguma coisa a ver com o século da luz? Sim. Alguma coisa assim. Uhum. Tudo a ver com o século das luzes, tudo a ver com Grécia. Deixa eu ver. Exatamente, é aqui que a gente vai voltar com a cultura greco-romana, tá? Arcade, arcaico. Acho que o arcaico talvez eu não usaria nesse sentido, porque quando a gente fala de algo arcaico, é algo, né, velho, assim. É inclusive uma maneira, né? Sei lá, sua melhor amiga chega com, não sei, alguma peça assim que não ficou muito bem nela ou nele. E aí, uma maneira, né, ao invés de você falar que ela tá brega, você pode dizer, nossa, você tá meio arcaico, né? Entendeu? Mas o arcade, sim, é um dos adjetivos que a gente usa. Iluminismo. Bom, então, o primeiro passo, né? A gente vai vir aqui para o século XVIII, então, contexto histórico, né? Século XVIII. Século das luzes, né? Então, é aqui que a gente vai ter o iluminismo. Por quê? O século das luzes, né? É um momento, então, que a razão volta a ser valorizada, tá? Então, se a gente voltar um pouquinho para trás, a gente sai do classicismo em um momento, né, em que o racionalismo é valorizado, essas questões, né, do antropocentrismo, a gente tem avanços científicos, tecnológicos, e aí quando a gente chega no século XVII, com o barroco, a gente acaba sofrendo uma queda, né? Porque o homem se vê em crise de valores, né? Nesses valores antropocêntricos versus os valores teocêntricos. Então, acaba tendo uma queda nisso.
Quando a gente sai desse período e vai para o iluminismo, então, né, houve luz aí, eles encontraram um caminho de luz, o racionalismo volta a ser valorizado. Então, o homem passa a querer entender o mundo, a explicar tudo à luz da razão, tá? Então, a partir dessa ideia, né, de explicar tudo à luz da razão, é que a gente tem esse momento chamado iluminismo, século das luzes, tá? É um momento em que vão surgir muitos pensadores, né, muitos teóricos que vão surgir e que vão aumentar, né, vão acabar contribuindo para esse momento, tá? Outro momento importante aqui, quando a gente pensa no contexto histórico geral ali na Europa, é que, graças ao iluminismo, né, por conta dessa transformação aí no pensamento, a gente vai ter algumas coisas que vão, alguns eventos importantes na história, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter Revolução Francesa, vamos ter Revolução Industrial, tá? E também a independência americana, né? Independência americana, que vai ser um start, né? Então, aí, deveria escrever independência estadunidense, né? Mas é muito gigante, vocês entenderam. Então, tudo isso por conta dessa transformação do pensamento, tá? O homem volta a se questionar, volta a reivindicar certos direitos, né? Volta a querer mudança. E aí a gente vai ter essa mudança, essa busca pela mudança através desses grandes eventos que vão também marcar, né, não só a história, mas a literatura e a arte de certa forma. Como a gente tem visto, né, o contexto histórico ele influencia muito na maneira de fazer arte, de fazer literatura. Por isso que a gente sempre fala dele, tá bom? O arcadismo ele vai surgir como numa tentativa de combater o barroco, tá? De combater o exagero barroco. Então, essa é uma das características aí. Eu posso te dar para vocês alguns exemplos, né? Alguns nomes que aparecem aí nesse momento do iluminismo. A gente vai ter, por exemplo, Rousseau, Montesquieu, o Lavoisier, que vai ser um dos grandes nomes ali, né? Da ciência também. Enfim, Locke. Eu não estou falando da Marvel, tá? Eu estou falando do filósofo, do pensador. Tudo isso eu acredito que vocês vão ver, né? Nas aulas de filosofia, sociologia ou algo assim. Mas só para que vocês tenham uma ideia onde nós estamos localizados, tá? Tranquilo até aqui? Sim? Bom, eu vou dar para vocês o contexto histórico. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Contexto histórico de Portugal, tá? Peraí. Então, esse aqui é um contexto histórico geral. E aí, eu posso mudar de tela? Para não confundir. Bom, vou mudar aqui. Então, a gente vai ter o contexto histórico, né, em Portugal. Alguns pontos importantes. A chamada Reforma Pombalina. A chamada Arcádia Lusitana. E teremos a chamada Nova Arcádia. Bom, primeiramente, né, vamos entender esse termo arcadismo. É um termo que faz referência a uma região mitológica, tá? Uma região mitológica da Grécia, chamada ali Arcádia. E o que tinha nessa região, né, mitológica grega?
era um lugar, diziam, situado provavelmente na região do Peloponeso, e era um lugar de montanhas, de pasto, de tranquilidade, de natureza, onde, né, criavam ovelhas, outros bichinhos, viviam ali do que a natureza oferecia, tá? Então era um lugar ameno, um lugar tranquilo, tá? Longe de todo o caos aí da realidade, dos centros urbanos. E aí, inspirado nessa região, é que surge essa escola literária chamada Arcadismo. E vocês já vão entender, né, o porquê, então, esse nome, por que eles vão para essa, vão se refugiar aí, né, literariamente nessa região. Porque tem tudo a ver com as características desse movimento, tá? Então, arcadismo vem desse lugar, desse nome aí, né, chamado Arcádia. E em Portugal, o que vai estar acontecendo, então, no século XVIII, né? Então, a gente está dentro do século das luzes, na França, né, Revolução Francesa, Inglaterra, Revolução Industrial. E aí, o Portugal também vai estar passando por algumas mudanças, tá? A começar pela chamada Reforma Pombalina. Então, é um momento em que a intelectualidade, né? Os intelectuais, eles ganham força, eles ganham destaque. E aí, o que acontece, né? O Marquês de Pombal, que é quem estava mandando ali naquele momento, ele vai trazer algumas reformas, tá? A chamada Reforma Pombalina. Então, por conta disso que tem esse nome, por conta do Marquês de Pombal. E ele vai se destacar porque até então a gente vai ver que os jesuítas, né, eles dominavam, eles que tinham o poder sobre a educação. Portugal, como a gente vê ao longo, né, da história, sempre é um lugar, um país muito religioso, né? Então a gente vê isso com a colonização, quando eles trazem os jesuítas para cá. Então a igreja tinha um papel muito forte em Portugal e os jesuítas, né, eram as pessoas ali que a instituição que dominava a educação, responsável, né, por educar. E aí o que ele faz? O Marquês de Pombal, ele transforma a educação em uma educação laica. E aí ele vai expulsar os jesuítas das escolas, tá bom? Bom, além disso, né? Então vai ser um momento em que os poetas, esses intelectuais, eles vão começar a se reunir. Então, geralmente, os movimentos literários, esses escritos, eles vêm dessas reuniões, tá? Então, geralmente amigos, estudantes se reúnem. Olha o que eu escrevi, olha o que eu produzi, né? E isso é algo muito rico, né, de se fazer. Ainda hoje a gente tem um pouco disso no ambiente acadêmico, universitário, né? Mas, pelo menos na minha experiência universitária, o que eu mais tive contato foi em relação a textos acadêmicos mesmo. Mas existem grupos, né, para trocar ideia, trocar poema, enfim, geralmente as grandes obras, né, as grandes descobertas, elas surgem nessa troca de ideias. Então, é muito importante a gente conversar, né, ter grupos aí para compartilhar as nossas ideias. E aí esses grupos, né, então eles vão se juntar, vão se formar em academias, tá? Então, detalhe aí, eu sempre falo isso, quando eu falo de academia, eu estou falando desse ambiente de estudos, tá? Não estou falando da academia de ficar monstrão, nem nada disso. Apesar dos termos serem parecidos, a academia aqui a que eu me refiro é a academia literária, tá? E aí, o que a gente vai ter, então, né? Esses poetas árcades aí, eles vão se reunir, vão discutir as regras clássicas de composição, os nomes que eles vão usar para assinar as produções, né? Vão apresentar os seus trabalhos, né? E aí, essa primeira academia vai ser denominada em Portugal por Arcádia Lusitana, tá? Depois vai ter alguns desentendimentos, e aí a gente vai surgir ali, né? Depois do final da Arcádia Lusitânia, vai surgir a nova Arcádia, uma outra academia ali, para continuar discutindo esses temas, certo? Bom, tudo bem até aqui? Dúvidas? Vou ver o chat agora. Voltaire também. Uhum. Se eu não me engano, também faz parte desse momento do iluminismo, tá? Conte, quem mais?
Darwin, né? Não, mas acho que esses vão surgir no 19. É porque a gente vai ter um novo século das luzes lá no século 19, tá? Então acho que eu tô confundindo. Agora eu não lembro se Voltaire é do 18 ou do 19. Depois eu vou procurar para falar para vocês, tá? Já tô dando spoilers. Daqui no século 19 a gente vai ter um outro momento também de resgate a isso, tá? Outra coisa importante que o Marquês de Pombal fez, né, foi reformar as universidades, tá? Investir, né, nessa reforma, em trazer para Portugal o iluminismo, né? Então, essa valorização, né, do conhecimento, do racionalismo. Deixa eu ver o que mais. Vai ser um momento de muitos impasses, né? Imagina, o cara chega reformando tudo, e aí, onde fica, né? A nobreza, a igreja, o pessoal não vai gostar muito dessas reformas, não, né? Tudo que muda demais e acaba afetando os interesses pessoais de alguns grupos, acaba trazendo alguns impasses, né? Isso é algo que acontece ao longo de toda a história, toda a história. Trazendo um outro exemplo, mas agora no século XX, pensando no contexto espanhol, a mesma coisa acontece, né, na década de 30, quando é instituído, né, a voto popular, a nova república na Espanha, os grupos que dominavam, que tinham poder, começam a ficar meio inquietos, sabe? Como assim? Essa nova república, esse novo Estado está dando acesso à educação para o pobre? Como assim está dando voz para as comunidades autônomas ali se expressarem na língua que elas falam? Não, isso aqui tá errado. E aí, tipo, esse novo Estado só consegue durar, acho que uns 3 anos, e aí começa a Guerra Civil Espanhola, por conta da polarização, de grupos extremos que não concordavam, e aí, enfim, vira todo um caos que só vai acabar quando se instaura um golpe de Estado e uma ditadura que vai durar 40 anos. Então, esse é o caso, contexto espanhol, e pelo fato de eu estudar bastante esse período, essa questão, né, é o que eu estudo no meu mestrado, eu fico muito assustada com várias coisas que eu vejo, assim, na nossa atualidade, sabe? Mas, enfim, a gente vê que são coisas que acontecem na história e em todos os lugares. Bom, voltando para Portugal, voltando para o arcadismo, né? Deixa eu ver o movimento aqui que eu vou fazer. Eu vou falar do contexto histórico também do Brasil, já que a gente está falando de contexto histórico, então vamos falar só de contexto e depois eu passo para as características, tá? Se vocês se confundirem em algum momento, me avisem. Bom, mudando de tela então. Peraí. Opa. Então, arcadismo no Brasil. Então, desde ali o quinhentismo, a gente está fazendo, né, esse jogo Portugal, Brasil, né, o que acontece em Portugal, o que acontece no Brasil. O que a gente tem aqui, né? É um momento de impasses, tá? De transformações. Não tem como fugir muito disso. O arcadismo, ele vai se caracterizar como a primeira manifestação aí de cunho artístico, tá? Organizada no Brasil. E aí, o arcadismo no Brasil, ele vai diretamente ligado a 3 coisas. Então, nós estamos na chamada Era Colonial. O arcadismo, ele vai diretamente ligado ao ciclo do ouro em Minas Gerais, tá? Então, é nesse contexto, é nesse cenário que o arcadismo se dá. Então, os poemas, tudo que a gente vê, as produções arcades no Brasil, elas estão ligadas a Minas Gerais, tá? A esse momento de ciclo do ouro. E outro ponto, né? Como a gente viu tantas transformações, tantos movimentos, isso também vai acabar acontecendo aqui. Então, ele tem uma relação direta com a Inconfidência Mineira. Sabe o feriado do Tiradentes? 21 de abril? Vocês sabem o motivo? Por que a gente tem feriado no dia 21 de abril?
Vamos ver se vocês sabem. Não? A gente só aproveita o feriado, né? O pobre do Tiradentes já era. Problema dele, né? Mas é justamente por conta da Inconfidência Mineira, tá? Então, é um momento em que o Brasil está na sua era colonial, está sendo explorado, né? E muito explorado por Portugal. Então, se a gente vai ali para Minas, a gente vai ver o ciclo do ouro como as nossas riquezas, né, foram embora, né? O que sempre dizem aí, nosso ouro tá tudo lá na Europa, né? Vamos para Portugal trazer o nosso ouro de volta. Mas é nesse momento, então, que a gente vai ter essa exploração muito forte. E, além disso, a gente vai ter impostos, né? Além de explorarem, né? De pegarem as nossas riquezas, ainda tinham que pagar por isso, né? Então, os brasileiros ainda tinham que pagar para levarem o nosso ouro. E aí é um momento que vai começar a trazer essas inquietações, né? Principalmente para os intelectuais, que vão olhar para o mundo e vão ver uma França se transformando com a Revolução Francesa, vão ver as transformações da Revolução Industrial. Aí vai chegar aqui na América e vai ver que os Estados Unidos já está lutando, já está conseguindo a sua independência, né? Assim como outros países vizinhos. E aí eles vão ficar, não, pera, alguma coisa tem que mudar aqui também. Então a Inconfidência Mineira já vai ser essa primeira movimentação aí pró-independência, né? E aí a gente vai ter alguns dos nomes aí que vão acabar se envolvendo. O Tiradentes, né, vai acabar levando toda a culpa aí por essa organização e vai acabar sendo esquartejado, né, enforcado, enfim. Então, a gente vê, né, como bem legais, bem simpáticos, assim, nesse momento. E dentro desse caos todo, porque até então, no contexto histórico, a gente está vendo, né, essa valorização do racionalismo. Então, eu vi uma frase esses dias, como que é? Busque o conhecimento, mas não tanto porque senão você vai ficar triste, né? E é meio isso, parece que quanto mais você estuda, mais conhecimento você busca, você vai ficando meio triste mesmo, porque você vai descobrindo as coisas, vai vendo as coisas, né? Então, eu acho que isso cabe a esse momento, né? Então, essa valorização do racionalismo, essas transformações, esses movimentos. E, ao mesmo tempo que a gente tem isso no contexto histórico, a poética Arcade, ela vai por um outro viés, ela vai para um outro caminho, tá? E aí eu vou falar, então, das características agora desse momento. Vamos lá. Tô mudando de tela, tá? Se vocês quiserem que eu volte em algum momento, é só me falar. Então, características gerais aí. Peraí. Principais características. Como eu disse, várias propagandas por aqui na minha rua, sabadão. Principais características desse movimento, tá? Um outro nome que a gente pode dar para o arcadismo é neoclassicismo. O que essa palavrinha traz à memória de vocês? Vocês já falaram um pouquinho ali no início, mas neoclassicismo. É tipo um novo período clássico. Exatamente. Um novo classicismo. E se a gente parar para pensar, nós vamos perceber, né? Então, novo, classicismo, um novo classicismo. Se a gente observar algumas características aí, nós vamos ver que tem muitas semelhanças, muitas coincidências com o classicismo mesmo, né? Então, vejam como sempre um movimento acaba puxando o outro e como uma coisa acaba estando ligada, atrelada à outra. Se a gente pegar as características do classicismo, a gente vai lembrar que tinha a valorização, né, do racionalismo. Então, a gente vai lembrar do racionalismo,
a gente vai lembrar da retomada, né? Dos valores, ideais greco-romanos, né? Então, antiguidade clássica. Antiguidade clássica, né? Então, Grécia e Roma. Isso vai voltar a aparecer aqui no arcadismo, tá? Além dessa retomada da antiguidade clássica, né? Desse retorno clássico, isso vai trazer também uma outra influência, vai trazer alguns lemas árcades, tá? Então, vou escrever aqui e guardem isso. Os lemas árcades, que eram lemas aí em latim, que inspiravam, então, a poética desses árcades, tá? Inspiravam esses temas. Quais eram esses lemas árcades aí? Vou colocar aqui em outra cor, inclusive. Primeiro deles, o locus amoenus, né? Vamos aprender latim hoje? Peraí. Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte. Locus amoenus. Depois a gente vai ter o Fugere Urben. Inutilia truncar. Carpe diem. Quem nunca ouviu esse termo? Tantas tatuagens aí pelos corpos e legendas de fotos. E às vezes a gente nem sabe o que significa. Alguém já ouviu algum desses termos aqui antes? O Carpe Diem. Alguém sabe o que significa o Carpe Diem? E aí? Porque o Carpe Diem aparece em todo, né? Tinha uma Aproveite o época... dia, né? Aham, exatamente. Tinha uma época que eu abria o Instagram, Facebook, era fotos, Carpe Diem tatuado, né, no braço, no ombro, enfim. Então, esses lemas em latim, eles vão inspirar os árcades, né? São lemas aí dessa poética. Vamos tentar decifrar? Então, aqui eu não estou invocando nada em latim, não, tá? Fiquem tranquilos. O locus amoenus, o que significa isso? O que vocês deduziriam? Locus amoenus. Alguma ideia? Lugar ameno, muito bem. Gente, às vezes eu demoro, tá, para ver o chat. Isso aí, um lugar ameno, um lugar agradável, tá? Vou escrever aqui. Lugar ameno, agradável. Então, o que os árcades buscavam? Um lugar tranquilo, de paz. Lembra da Arcádia, em que eles se inspiravam? A Arcádia é um lugar mitológico em que se acreditava, então, né, que era presidido ali por um deus, acho que é o deus Pan, deus da música, da poesia, da dança, e era habitado por pastores poetas. E aí, quando eu falo de pastores, e essa palavra vai aparecer muito, são os pastores de ovelha, tá? Mesmo, os pastores ali do campo. É inclusive por conta disso que surge, né, o termo pastor das igrejas, né? Que metaforicamente a igreja, né, a ovelha, o rebanho. Então, surge daí esse termo. Mas aqui no arcadismo eu estou falando literalmente dos pastores que cuidavam das ovelhas mesmo, tá? De animaizinhos ali. Então eles buscavam um lugar ameno, agradável, né? Fugir desses centros urbanos. Eu quero um lugar tranquilo, sabe? Quando você vai para o meio do mato, vai para uma chácara, fica longe de tudo. E aí tem relação com o próximo lema, que é o Fugere Urben. O que significa Fugere Urben? O que vocês entendem? Fugere Urben. Alguma sugestão?
Fugir da urbanização, fugir do urbano, né? Fugir da cidade. Quando a gente fala de urbano, estamos falando da cidade, né? Fugir da cidade. Inutilha truncar. Alguma ideia? Isso é um pouquinho mais difícil para deduzir, assim. Seria truncar o inútil. Então, tipo, jogar fora, sabe? Descartar o que é inútil na minha vida, aquilo que não me cabe. Truncar o inútil. Carpe diem, como vocês disseram, aproveitar o dia, aproveitar o momento, como se fosse o último, o único. E o áurea mediocritas seria o ouro medíocre. Ouro medíocre. Então, tipo, a riqueza, o ouro é medíocre, né? Não traz felicidade. Então, são esses lemas aí que vão percorrer a poética Árcade. E eu acho que se a gente levasse esses preceitos, né, para nossa vida, talvez a gente fosse mais feliz, né? Não tá de todo errado, né? Então, lugar ameno, né? Ir para um lugar ameno, agradável, fugir da cidade, do caos, descartar aquilo que não é bom para minha vida, aquilo que é inútil, aproveitar o dia, aproveitar o momento, né? E ignorar aí o ouro medíocre. Eu acho que nesse momento aí que a gente está passando, ultimamente, eu estou bem nessa fase, assim, saindo do barroco e buscando esses lemas Árcade, sabe? Então, vejam que interessante, né? É um contraponto justamente com o contexto histórico que a gente está vivendo, que eles viviam ali no século XVIII. Então, enquanto na realidade eles estavam indo por um caminho, nessa questão poética literária, estavam indo para outro, buscando fugir de tudo aquilo mesmo, tá? Então, esses são os lemas Árcades. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Outras características do arcadismo, vou mudar aqui para vocês, tá? Então, a gente já viu o racionalismo, a retomada, né, desses temas clássicos da antiguidade clássica. Além disso, a gente vai ter ali outras características gerais, como a busca, né, pela simplicidade, pela natureza. Busca pela simplicidade, né, e imitação da natureza. Então, os temas, né, o cenário vai ser sempre na natureza, tá? Sempre nesse lugar ameno, nesse locus amoenos. A gente vai ter uma espécie de reação, né? Reação contra os exageros barrocos. Então, lembra que o barroco era algo bem exagerado, bem pesado, carregado, né? Aqui no arcadismo é algo simples, algo leve, ameno, tá? Eu vejo, se eu imaginar o barroco e o arcadismo como duas pessoas, eu acho que o barroco seria aquela pessoa, tipo, que tá gritando, assim, e o arcadismo é tipo, calma, bro, por que você tá gritando? Por que você tá falando alto, sabe? O arcadismo é bem leve, bem zen, mesmo estando em um contexto que não é nada zen, nada tranquilo. Outras características, então, né? Essa ideia aqui da imitação da natureza, né? A gente vai ter um outro termo que é chamado de bucolismo, que a gente vai ver muito no arcadismo, tá? Nossa, que bucólico, né? Bucolismo e pastorianismo, acho que é assim. Isso. Bucolismo, pastorialismo. Bucolismo se refere à relação do homem com a natureza, tá?
Então, tudo que envolve o homem e a natureza é algo bucólico, tá? Bucolismo. Então, quando se aparecer no vestibular, em alguma questão, esse termo bucólico, bucolismo, se refere à relação do homem com a natureza, tá? Pastorialismo, porque se trata dessa região, dos pastores, poetas, tá bom? A imitação da natureza, a arte vai ser vista, né? A arte vista como imitação da natureza. Também esse conceito de imitação é um conceito que vem da antiguidade clássica, né? Da mímese ali. E aí aqui, então, a ideia da arte, o conceito de arte como imitação da natureza, tá? Outra coisa, né? Os modelos clássicos, já falei. Descritivismo e objetividade, tá? Então, são produções bem descritivas e objetivas, tá? Diferente do barroco, que a gente tem aquela exploração ali do sentimento, das emoções, né? Aqui no arcadismo, a gente vai ter uma ideia bem objetiva. Apesar de falar de sentimentos, esses sentimentos são tratados de uma maneira bem objetiva, tá? Então, a gente lê o texto e entende. Não é aquela coisa que a gente demora um tempo, tem que ficar pensando e pensando, tá bom? Então, descritivismo, objetividade, que mais? Deixa eu ver. O amor galante, um amor respeitoso, tá? Amor galante, amor respeitoso, a ausência de subjetividade, né? Então, como eu já coloquei, então, amor galante. E um outro ponto também que a gente pode considerar, o chamado fingimento Arcade. Por quê? Vejam que no contexto histórico a gente tem uma realidade, na literatura a gente tem outro cenário, tá? Além disso, essa coisa do fingimento Arcade é porque esses poetas eram intelectuais, eram pessoas que estavam envolvidos na academia, né? Com temas políticos, inclusive. No Brasil, muitos desses poetas, eles estavam relacionados, envolvidos com a Inconfidência Mineira, e é por conta disso que muitos dos poemas Arcades, eles foram publicados com pseudônimos, tá? Então, não com o próprio nome desses autores, mas com pseudônimos, para evitar ali, né, deles serem pegos, enfim, já que eles estavam envolvidos nessas questões políticas, tá? Então, a gente fala de um fingimento porque eram intelectuais que, quando escreviam, se passavam ali por simples pastores, né, que viviam no campo. Esses poetas, eles não viviam no campo, eles viviam na cidade, nos centros urbanos, tá? Mas dentro, né, da sua poética, eles fingiam, então, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Lembrando que quando eu falo de... Deixa eu ver. Bem isso, Meli. Olha para as montanhas que tudo passa, né? Vou fingir que eu estou aqui no campo, que eu não tenho que lidar com nada disso. Acho que esse é o meu sentimento ultimamente. Vou fingir que nada está acontecendo ao meu redor. Mas infelizmente não dá, né? A gente tenta fugir. Lembrando que quando eu falo de retomada dos modelos clássicos, eu estou falando da estrutura em si, desses poemas, e também, né, dos temas. Então, vai aparecer temas, né, uso de mitologia, tá? A representação aí de personagens mitológicos, isso tudo pode aparecer, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vou mudar de tela para a gente falar dos autores agora. Então, quando a gente pensa em Portugal, vou colocar aqui... Portugal. Temos um autor chamado Bocage. Não sei se vocês já ouviram falar do Bocage. O pseudônimo dele, olha que legal, era Eumano Sadino. Vocês vão ver vários pseudônimos aqui. Dá para usar de nome aí para os, sei lá, para os filhos de vocês, para os pets. Olha que lindo, Eumano Sadino.
Pseudônimo. Como eu falei, muitos vão assinar, né? Vão usar pseudônimos nesse período. Ele vai ser um grande sonetista, tá? Olha os sonetos aí aparecendo outra vez. Sonetista, tá? E ele vai ocupar um espaço de prestígio, né? Ele vai ter o mesmo prestígio ali que Camões, Antério de Quental, que a gente vai estudar mais para frente. Ele vai surgir como uma figura rebelde aí na literatura do século XVII, XVIII, né? Século XVIII. Que mais? E a poesia dele vai ser uma poesia árcade um pouco mais melancólica. Poesia um pouco mais melancólica, tá? Muitos consideram ele como um escritor pré-romântico. Acho que por conta dessa melancolia mesmo, mas a estética dos versos, do que ele escrevia, é uma estética árcade mesmo, tá? Então ele vai trazer bucolismo, equilíbrio, vai falar de mitologia. E aí eu vou ler para vocês um soneto dele, deixa eu só selecionar aqui. Bom, ele vai escrever tanto obras árcades como alguns poemas satíricos, tá? Vai ser muito comum nesse período, no arcadismo, a produção de poemas com esse viés satírico, mas no sentido de criticar, tá? De fazer críticas políticas mesmo. E aí, por conta disso, é que esses autores também vão escrever com pseudônimos, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Vou ler para vocês um soneto dele, chamado Apenas Vi do Dia a Luz Brilhante. Diz assim, ó. Apenas vi do dia a luz brilhante, lá de Tubal, no empório celebrado. Em sanguíneo caráter foi marcado, pelos destinos, meu primeiro instante. Aos 2 lustros, a morte devorante me roubou, terna mãe, teu doce agrado. Segui Marte depois, e enfim meu fado. 2 irmãos, e do pai me pôs distante. Vagando a curva terra, o mar profundo, longe da pátria, longe da ventura, minhas faces com lágrimas inundo. E enquanto insana multidão procura essas quimeras, esses bens do mundo, suspiro pela paz da sepultura. Então, ele tem um tom um pouco mais melancólico, que ele fala da morte, né? Ele está buscando a paz da sepultura. Ele fala das quimeras, né? Então, esse termo aí, as quimeras, remete aos modelos clássicos, à antiguidade clássica, mas a obra dele vai se dividir, então, nesse tipo de produção, uma produção pré-romântica, mais melancólica, algumas produções que vão envolver bastante o bucolismo e também produção satírica, tá? Em que ele vai, em alguns casos, trazer temas políticos e em outros, né, falar, né, também da corrupção daquele momento. Nessa poesia satírica, em alguns momentos, alguns versos vão ser bem obscenos, tá? Então, uma poesia aí um pouco mais se a gente pensar nesses moldes aí dos clássicos, uma poesia considerada mais inferior por conta do teor ali, tá bom? Tudo bem até aqui? Tô vendo se eu tenho algum outro poema, outro soneto dele. Bom, vou passar para os arcades brasileiros, tá bom? Que infelizmente a gente não tem tanto tempo, né, para trabalhar várias aulas, né? Fosse num outro contexto assim, mas cursinho é aquela coisa de tentar rever as coisas ou de aprender o máximo possível nesse tempinho que a gente tem, tá? Bom, vou falar dos autores no Brasil, então. Depois, se alguém se interessar por esses autores, por essa temática, vocês podem me chamar, e aí eu indico para vocês, passo algumas coisas, tá bom? Autores brasileiros.
Hoje eu tenho uma musiquinha para vocês, se vocês estiverem dispostos, né? Faz tempo que eu não passo vergonha aqui. Bom, autores brasileiros. Então, pensando no Brasil, a gente tem ali contexto, né, do ciclo do ouro, relação com a Inconfidência Mineira, era colonial. E aí, dentro disso, a gente vai ter um deles, que é o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa. O pseudônimo dele era Glauceste Saturnio. Olha que nome lindo, gente. Glauceste Saturnio. E ele que vai introduzir o arcadismo no Brasil, tá? As obras dele vão sempre trazer, né, um cenário típico mineiro. Típico mineiro. Então, ele vai falar muito de Vila Rica e Mariana, em Minas Gerais, tá? Então, ele vai falar, vai trazer ali montanhas, pedras, penhascos, enfim, tudo que caracteriza esse cenário aí mineiro, tá? Ele vai ser um autor marcado pela transição do barroco ao arcadismo. E ele vai falar também bastante sobre a solidão, tá? Sobre a brevidade da vida. Vai trazer um conflito, ternura e dureza. A ternura versus a dureza. São alguns dos temas que aparecem na obra do Cláudio Manuel da Costa, tá? Ele vai ter duas obras de destaque, um conjunto de obras chamado Obras Poéticas, que vai inaugurar o arcadismo no Brasil em 1768. E ele vai trazer também um poema épico. Veja a estrutura clássica voltando mais uma vez, né? A epopeia, a épica. Então, lembra, a narração, uma narração poética ali, né? Então, como que é? Vila Rica é o nome desse poema épico, de 1773. Então, essas duas obras de destaque do Cláudio Manuel da Costa. Deixa eu achar um poema dele, um trechinho, para eu ler para vocês. Aqui, ó. Vou ler para vocês um que se chama Este é o Rio, a Montanha é Esta. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos, são estes ainda os mesmos arvoredos. Esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta, rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre, e urna é já funesta. Oh, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando, deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então, nesse soneto também, então veja a forma clássica, né, mais uma vez, a gente vê todo esse cenário de montanhas, pedras, penhascos, penedos, né, que ele vai trazendo e falando de certa forma dessas lembranças, né, dessa saudade, dessa solidão. Vou ler para vocês um outro trechinho do poema épico Vila Rica, que ele escreveu no objetivo de celebrar a fundação de algumas cidades mineiras, tá bom? E aí é um poema épico composto por versos decassílabos, olha só, mais uma vez a estrutura, né, clássica, tem 10 cantos, tá? E segue todas as partes de uma épica, de um poema épico, tá? Lembra dos Lusíadas que eu falei para vocês? Todo poema épico tem uma proposição, invocação, dedicatória, a narração e o epílogo. Esse poema também vai ter tudo isso. E eu vou ler um trechinho para vocês do canto 1, tá? Cantemos, musa, a fundação primeira da capital de Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda memória, que enche de aplauso de Albuquerque a história.
Tu, pátrio ribeirão, que em outra idade, deste assunto a meu verso na igualdade, de um épico transporte, hoje me inspira, mais digno influxo, porque entoie a lira, porque leve o meu canto ao clima estranho, o claro herói que sigo e que acompanho, faze vizinho ao Tejo, enfim, que eu veja, cheia as ninfas de amorosa inveja. Vejam como tem muita semelhança com os Lusíadas, né? Com o poema épico. Ele faz a invocação aí, né? Da musa, fala das ninfas, fala do herói, né? Então, mais uma vez, essa prova aí, né? De como o arcadismo, de fato, é um neoclassicismo. É uma nova roupagem, né? Do classicismo, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim? Vamos falar de outro autor. Agora nós vamos falar de Tomás Antônio Gonzaga. O pseudônimo dele é mais simples, simplesmente Dirceu, tá? E ele vai ficar muito famoso, né? Muito conhecido. Quais as características da obra do Tomás Antônio Gonzaga? Então, ele vai trazer temas como o amor galante, né? Esse amor respeitoso, bucolismo, pastoralismo, isso aí. A gente também pode identificar alguns momentos pré-românticos por conta, né, de falar desses sentimentos, do amor. E a obra mais conhecida dele é a chamada Marília de Dirceu. Marília de Dirceu. São poemas líricos, então quando eu falo de lírico, estou falando de sentimento, tá? Então são poemas líricos divididos em duas partes. Na primeira parte tem algumas características neoclássicas, né? Então essa coisa do bucolismo, do lugar ameno, do amor galante, né? Do pastoralismo. E na segunda parte desses poemas, a gente vai ver um caráter mais sombrio, tá? O eu lírico mais sombrio, com características pré-românticas. Por quê? Nessa segunda parte, né, em Marília de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga, ele vai falar do seu amor, né, a sua noiva, que de fato foi inspirado na relação que eles tinham. Mas na segunda parte, se eu não me engano, ele foi preso, ou ele tá no exílio, algo assim. Então ele tá longe dela, né? Então tem esse olhar mais triste, mais sombrio, assim. Eu vou ler para vocês um trechinho de Marília de Dirceu, para vocês verem, né, que fofinho que é essa coisa, né? Tô vendo aqui. Eu encontrei a informação que eu queria. Então, na verdade, ele acabou se indispondo, né, com o governador da época. E aí, deixa eu ver o que aconteceu. Ele acabou sendo acusado de perjúrio contra a rainha e foi preso aí, a Ilha das Cobras, né? Recebeu essa sentença aí, teve que ir para Moçambique e ficou lá, exilado, tá? Então foi bem, bem triste aí, essa vida. Bom, então essa poesia lírica arcádia, deixa eu achar aqui, Marília de Dirceu. Vou ler para vocês um trechinho, ó. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, olha aqui, né? Ai, que fofinho, né? Aquela história na rua, na chuva, ou numa casinha de sapê, sabe? Ele tá dizendo que ele não tem nada além do que a natureza lhe oferece, do que os animais lhe oferecem, né? Então, ele tem a própria casinha dele, e ali mesmo ele tem as coisas que ele precisa, né?
Então, vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas, né? Então, esses adjetivos que ele vai usando vai caracterizando ainda mais esse cenário, né? Essa vivência aí pastoril, bucólica, tá? Então, o arcadismo é isso, tá? Viver no campo, na casinha, né? Tipo, Deus e eu no sertão, entendeu? É essa a ideia aí do arcadismo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós temos. Porque o Tomás Antônio Gonzaga, ele também, além dessa poesia lírica, ele também vai escrever poesia satírica. E nesse contexto aí de criticar mesmo o governo, tá? Daquele momento. E aí uma outra obra dele, chamada, vai ser Cartas Chilenas, em que basicamente ele vai escrever uma poesia criticando o governo, né, de Minas Gerais, só que ele vai só trocar os nomes e os cenários, né? Ele vai, na história, como se passasse tudo no Chile, mas ele só muda o nome dos personagens que eram inspirados realmente nos governantes ali de Minas. Então, ele realmente vai cutucar a onça com vara curta ali nesse momento, tá? Então, é uma obra que vai apresentar um lado crítico, um lado satírico, né? E vai ser como um documentário ali, né? Para aquela época, tá bom? Aqui, ó, eu vou ler para vocês um trechinho do prólogo que ele escreveu das cartas chilenas, tá? Então, olha, prólogo. Amigo leitor, arribou a certo ponto do Brasil, onde eu vivia, um galeão que vinha das Américas espanholas. Nele se transportava um mancebo, cavalheiro instruído nas humanas letras. Não me foi dificultoso travar com ele uma estreita amizade, e chegou a confiar-me os manuscritos que trazia. Entre eles encontrei as cartas chilenas, que são um artificioso compêndio das ordens que fez no seu governo fanfarrão Minésio, general de Chile. Logo que li essas cartas, assentei comigo que as devia traduzir na nossa língua, não só porque as julguei merecedoras deste obséquio, pela simplicidade do seu estilo, como também pelo benefício que resulta ao público de verem satirizadas as insolências deste chefe para a emenda dos mais que seguem tão vergonhosas piadas. Então, é como se ele tivesse encontrado essas cartas chilenas e aí ele decidiu traduzir para que as pessoas soubessem, né, de todas essas tiranias e todas essas coisas ruins que aconteciam no governo desse general chileno, tá? Mas, na verdade, ele está realmente falando do que acontecia em Minas Gerais. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Outro autor, Basílio da Gama. O pseudônimo dele era, deixa eu até ver como que escreve aqui, Termindo Cipilho, acho que é assim que se escreve. Vocês estão amando, né, esses pseudônimos? Estão anotando todos? O Basílio da Gama, ele vai estudar com os jesuítas até eles serem expulsos ali, né, do Brasil. O Marquês de Pombal vai fazer isso também, vai expulsar os jesuítas do Brasil. E ele vai ser um precursor do que a gente chama, né, precursor do indianismo. A gente vai entender o que é indianismo na nossa aula sobre romantismo, que provavelmente vai ser a próxima, tá? E ele vai publicar um poema épico, tá? Chamado O Uruguai, tá? Então, é um poema que vai narrar o massacre dos índios, né? Dos indígenas causados por uma expedição ali. Um episódio conhecido como Sete Povos das Missões. Então, como eu falei, né, muitas vezes a nossa visão em relação à colonização brasileira é muito romantizada. Mas a gente tem que entender
que foi algo bem opressivo, teve muito massacre, mortes, né? E de fato nós construímos aí, né, uma nação em cima de muito sangue, em cima de um cemitério indígena, enfim, não dá para a gente nem comparar, né? E aí ele vai trazer esse poema épico, então, falando desse massacre, tá? Essa é a principal obra aí do Basílio da Gama. Também vai escrever alguns poemas, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se tem algum dele. Bom, ele vai. Uma outra característica dele vai ser recusar certos padrões camonianos, tá? Então, por isso que a gente já vê algumas mudanças também. Como eu falei, nos movimentos literários, né, a gente sempre vai ter essas transições, essas transformações, tá? Tudo bem? Vamos para o último autor que eu vou citar para vocês, que é o Frei Santa Rita Durão. Frei Santa Rita Durão. O nome dele era realmente Santa Rita, tá? Santa Rita Durão. A obra-prima dele, né, vai ser um poema épico chamado Caramuru. Foi publicado em 1781, tá? Esse sim vai trazer um estilo, né, mais camoniano. E ele vai tratar a descoberta da Bahia, né? A história sobre descoberta da Bahia. É uma visão europeia em relação ao nativo, né? Trata-se da visão europeia do nativo brasileiro. Essa obra, em 2001, vai se transformar em um filme, tá? Inclusive, eu vou indicar para vocês depois, né? Se vocês tiverem interesse, eu acho que no YouTube tem completo, tá? Se chama Caramuru, a invenção do Brasil. Então, o que acontece nessa história, tá? A gente tem, acho que é o Diogo Álvares Correia, né? Um misto aí de missionário e náufrago português, que vai acabar desembarcando, então, na Bahia. Vai conhecer, né, os povos indígenas ali, vai se apaixonar pela Índia, né, Paraguaçu. Deixa eu ver se são esses os nomes, porque eu sempre me confundo. E aí ele vai, né, se apaixonar por algumas mulheres, e aí ele escolhe a Paraguaçu, então, para ser a esposa dele, ele se casa com ela, leva ela para a França, tá? E aí o que acontece? Uma das ex-mulheres dele decide seguir o navio nadando, né? Tipo, imagina, né? Do Brasil a Portugal, vou nadando. Acho que não deu muito certo, né? Mas, enfim, é uma história, né? A gente tem esse livro, esse poema épico, mas o filme tem um pouquinho mais de humor, né, nisso. E se eu não me engano, é o Selton Mello que faz o Diogo Álvares, então já tem um motivo para vocês assistirem. E a Índia Paraguaçu é com a, né, lindíssima Camila Pitanga também. Se vocês tiverem interesse para entender um pouquinho, é uma visão um pouco mais humorizada, mas é inspirada nessa obra do Frei Santa Rita Durão, tá? Então é como eu sempre falo, muitas produções lá no século XVIII, XVII, Antiguidade Clássica, sempre ganha uma nova roupagem, né? Sempre ganha um outro olhar, tá? Mas de maneira geral, quando a gente fala então de arcadismo, é esse momento, né, de fugir dessa urbanização, de fugir do caos, de ir para um lugar ameno, aproveitar o dia, falar da natureza, da relação do homem com a natureza, tá? Também tem espaço para as críticas, mas sempre de uma maneira bem objetiva. Eu posso falar sobre amor, posso falar sobre sentimentos, mas de uma maneira bem objetiva e sem exageros, tá? O arcadismo é simples. Basicamente é isso. Acho que uma palavra que define o arcadismo, simplicidade. Tá bom? Dúvidas até aqui? Não?
Gente, eu tenho uma música para vocês. Vocês querem? Eu sempre pergunto, entendeu? Porque vocês podem me poupar, se poupar, entendeu? Nos poupar desse momento. Aqui, pronto, estava mutada. Eu saí sem querer. Esse layout está me confundindo. Eu fui parar de compartilhar a tela e aí eu cliquei no botão. Enfim, vamos encerrar a nossa aula. Então, vocês estão preparados para esse momento de vergonha? Vamos ver se vocês conhecem, né? Porque essa música aqui, eu tô tendo a impressão que eu tô ficando velha, sabe? Que o tempo vai passando. Mas vocês já ouviram a música Ana Júlia, dos Los Hermanos? Oh, Ana Júlia. Então, a música é nesse ritmo, tá? Eu até tinha a letra aqui nos slides, mas eu não vou conseguir passar a letra, porque eu vou tocar para vocês. Olha só. Calma aí. Eu acho que eu consigo compartilhar. Vou conseguir sim para vocês. Espera aí, um minutinho. Muita calma nessa hora. Vai ficar meio pequenininho, porque senão não dá para ver ela toda. Deixa eu pegar o meu violão, meu amigo. Eu nem sei se está afinado. E eu nem sei se eu sei tocar direito, tá? Gente, essa letra, eu não sei se dá para ver muito bem, mas não foi autoria minha, tá? Eu achei essa letra no YouTube, uma paródia que fizeram, mas ninguém cantava. Eu vi que colocaram só o fundinho da música e a letra passando no vídeo. Aí eu gostei muito. Não, se alguém, né, vê aí o vídeo, dê os créditos depois. A letra não é minha, tá bom? Só a interpretação. Mas é no ritmo de Ana Júlia, tá bom? E acho que tem alguns versos que eu mudei, mas enfim, vamos embora. O teve fim, exagero acabou, o arcadismo começou e teve 3 partes quando descrevia a mulher, valorizava o amor. De repente ele se criou com muita objetividade, com muita calmaria, sempre com poesias da vida que tem no sertão. É o arcadismo, é o arcadismo. Escrevendo coisas simples no seu canto, sempre sobre o campo, e falava de saudade, era a fuga da cidade. Essa parte eu sempre me perco. Seus poemas campestres exaltava a paisagem. Veja, o céu é tão lindo, é o mais colorido, com muitos passarinhos alegrando o coração. É o arcadismo, é o arcadismo.
É isso, gente. Vocês vão ficar agora para sempre com essa música na cabeça de vocês, tá? Desculpem aí que eu toco muito mal, mas eu tento, entendeu? Eu tento deixar a literatura gravada na cabeça de vocês. Então a gente tem que fazer, né? É que assim, gente, por conta, né, desse contexto, a gente não tá conseguindo ser realmente a gente, porque geralmente quando junta eu, a Gi e o Guilherme, né, também principalmente, aí saem umas coisas assim muito loucas, entendeu? Mas eu vou falar com ela para de repente a gente fazer alguma aula junto. Geralmente a gente faz aula junto, mais para frente, umas coisas assim de revisão, porque como eu falei, literatura e história anda sempre junto, né? Então eu vou falar com ela para a gente pensar em alguma coisa aí. Tá certo? Mano, é bizarro, né? Às vezes a gente tem que criar alguma coisa, e aí eu fico aqui martelando e pensando, ela também. Aí quando a gente se junta, tipo, sério, é questão de 5 minutos, mas começa a brotar, sabe? As ideias, assim, dessas coisas. Eu já falei pra ela, a gente tem que andar junto, assim. Vocês sabem, né? A gente é prima. E a gente viveu junto a vida inteira, assim. A gente estudou junto a vida inteira. E aí a gente fez cursinho juntos. E aí, quando a gente se formou no ensino médio, aí eu passei, né, na USP, fui para São Paulo, daí a gente, nossa, agora é o nosso momento de separação, né? Como vai ser a nossa vida? Aí no ano seguinte ela também passou em São Paulo, então, tipo assim, a vida, entendeu? Sempre nos juntando. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como assim, os caras pegos? Ah, como eles eram pegos pelo Estado? Provavelmente com as publicações, participando de movimentos, reuniões, provavelmente devia ter alguma denúncia, alguma ronda, assim, sabe? Para ficar de olho. Acho que nesse sentido. Mas vou dar uma pesquisadinha também. Eu acho que eu nunca me questionei sobre isso. Uma boa pergunta. Vou dar uma pesquisada. Se vocês quiserem perguntar para a Giovana também, para outro professor de história, acho que eles vão saber falar também melhor, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho, né, do que foi o arcadismo. Como eu falei, a gente não tem tanto tempo assim, mas tentei trazer alguns pontos principais e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês e até a próxima.